É tempo de buscar ao Senhor. Isaías 32. Isaías capítulo 32. Isaías 32. Não vai ser uma pregação. Nós temos a ceia ainda do Senhor. Mas eu queria refletir nesse texto com vocês. Livro do profeta Isaías. No capítulo 32. Eu queria que os obreiros sempre estivessem alertas, as pessoas que forem chegando na igreja, vocês recepcionarem com um abraço, com carinho, e conduzirem essas pessoas até uma cadeira, porque aí atrás está cheio, aqui na frente tem poucas cadeiras. Tem aqui na frente, se as pessoas quiserem vir aqui à frente, podem vir. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então Isaías capítulo 32 do profeta Isaías. Eis aí está quem reinará, um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do temente, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Queira estar sentado em nome de Jesus. Amém? Todo mundo aqui? Gente, a Bíblia Sagrada diz que Jesus habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E que quando ele veio, o que se anunciava era que era vindo o reino de Deus. Era que era chegado o reino de Deus. Apesar de a chegada de Cristo ser anunciada como aquele que traz o reino, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Os judeus não têm Jesus como Messias. E você me diz, por que os judeus rejeitaram a Jesus como Messias? A resposta é que eles esperavam um Messias que viesse restaurar a ordem material, política, social e natural do universo. Eles esperavam um Messias que viesse como um coronel,
como um guerreiro, para destituir o império de Roma e para levantar Israel como a capital do mundo. E Jesus vem na contramão de todos os estereótipos que o judaísmo havia criado a respeito daquele que seria o Messias. Ele espera um homem forte de braços definidos, e vem um carpinteiro sem parecer e sem formosura. Espera um homem que venha orquestrando exércitos, e vem um homem simples que não se dá para distinguir quem é ele entre pescadores rudes da mão grossa. Esperam que ele venha num cavalo branco, despoticamente, e ele entra em Jerusalém montado em um filhote de jumento. Por isso os judeus o rejeitaram. Todavia, ele deixou bem claro que o reino que ele iria levantar não seria um reino visível, que se diz está ali, olha acolá. Mas ele iria levantar um reino que estaria instalado dentro do homem. O reino de Deus está dentro do homem. Este homem agora seria templo e morada do Espírito Santo. E ele reinaria sobre estes. Mas todavia, o reinado de Deus dentro de nós não se daria em um mundo seguro. Não se daria em um mundo tranquilo. Não se daria em um mundo sem problemas, em um mundo sem adversidades. E a razão dos judeus não crerem nele é porque o mundo continua mal. A violência campeia e tergiversa, busca, traga e destrói. As políticas não conseguem resolver o problema do ser humano. A alma humana, as pílulas não conseguem sanar o desequilíbrio que paira dentro do coração do homem. As religiões se tornam incapazes de dissipar, abrogar a dor que está na alma do homem, cada vez mais sedento, construindo confortos à sua volta. Todavia, os confortos não passam de acolchoamento do nosso próprio caixão global, porque no passo que avançamos em ciência, destruímos o ecossistema e a terra cambaleia como um bêbado. O texto que descreve este capítulo que nós lemos, fala que o Messias veio e que ele está reinando. Jesus reina. E ele levantou na terra príncipes. É isso que o texto está dizendo. E que estes príncipes somos nós. E o tema da mensagem de hoje é príncipes e princesas no mundo de ogros. Você pode dizer comigo, príncipes e princesas no mundo de ogros, porque ele diz que Jesus é um rei e que nós somos príncipes. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um príncipe. Diga para ela, você é uma princesa, ou você é um príncipe. Mas cuidado para não dizer para a esposa de alguém que não soa legal. Para mim, eu não quero ninguém dizendo a não ser outra mulher. E quando a gente fala de príncipe, eu estou dentro da Bíblia, porque Paulo diz que nós estamos reinando com Cristo, reinando em vida, que nós já estamos glorificados nos lugares celestiais, que nós somos embaixadores de Deus na terra. Infelizmente, a teologia da prosperidade descaracterizou o sentido de príncipe. E a gente agora se acha grande, importante, como se os pecadores fossem os vassalos perdidos de um mundo iníquo que servem apenas para nos enriquecer. E eles se esquecem que o rei de quem nós somos servos é um rei que disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Logo, o que se espera desses príncipes não é que eles sejam tratados com tapetes aveludados e que sejam sujeitos sendo aplaudidos pela sociedade. A Bíblia diz: e ele reinará com justiça, e virá e governarão os seus príncipes. Por favor, preste atenção na fala de profeta Isaías, no que ele diz. Por favor, preste atenção somente nisso.
Ele diz que nesse mundo que o Messias reina, que o governo do Messias reina, tem vento, tem tempestade, tem lugares secos. O texto diz que tem louco, o texto diz que tem fraudulento, o texto diz que tem iníquo, o texto diz que tem faminto. O que ele está dizendo é: os príncipes reinarão com o rei, em um mundo que tem vento, que tem tempestade. Vento e tempestade como simbolizando adversidade, contrariedades, problemas, vicissitudes, antagonismo da vida. Ele diz que haverá sequidão, lugares secos, gente sem água, gente sem ter o que comer, haverá fome, haverá loucos. Loucos aqui não é o sujeito que anda correndo atrás de sombra de avião, não. É o burro, o doido, o sem conhecimento, o otário, que corre atrás de frivolidades. Ele diz que haveria também o fraudulento, aquele que engana o pobre, aquele que rouba. É só o que tem no Brasil. Ladrão, políticos ladrões, que roubam o pobre, que geram injustiças nunca vistas, e enquanto isso nós os aplaudimos, porque estamos distraídos com migalhas das mesas que caem da corrupção deles. Ele diz que haveria iníquo, gente que conhece o Evangelho, mas odeia, gente que diz que é de Deus, mas não é, e haveria fome, e a fome está em toda parte. E ele diz que a igreja dele, que o reino dele aconteceria neste mundo, nesse mundo mau. Todavia, a igreja seria um contraponto. A igreja estaria em uma posição elevada. E que essa posição elevada da igreja não estaria porque ela tem poder, porque ela tem fama social, mas porque ela teria príncipes. E estes príncipes viveriam de uma tal forma que Deus disse que eles seriam instrumentos da revelação de um reino que é totalmente diferente daquilo que está ao nosso derredor. Diga para o seu irmão: Deus espera da sua vida que ela seja a manifestação do reino dele aqui nessa terra. Veja que o texto fala de príncipes. E olhe para cá, o mundo está turbulento, vento contrário, tempestade, fome, desigualdade, fraude, iniquidade, gente com fome, gente sem ter para onde ir, gente perdida, gente arruinada por aqueles que destroem amizades e geram intrigas que arruinam os desvalidos com palavras falsas. Mas ele diz: mas a minha igreja será um canal de instrumentalidade do meu reino, e os meus príncipes haverão de manifestar algumas coisas. E aqui que eu quero que você olhe e preste atenção. O texto diz o seguinte: que quando eu sou príncipe de Deus e você é princesa de Deus, eu me tornarei, e a minha vida se tornará um lugar de refúgio para os caídos e para os que sofrem. Você pode dizer comigo: a minha vida. Não, irmão, não é a igreja, não, é sua vida. Diga: a minha vida se tornará um lugar de refúgio e de segurança para os que sofrem e para os que estão perdidos. Talvez você nunca ouviu isso. Você costuma transferir isso para anjo, você costuma transferir isso para Deus. Mas o que o texto está dizendo é que quando Jesus reina em mim e eu sou príncipe dele, a minha vida se torna refúgio, amparo e proteção para as pessoas que estão ao meu lado. Escute o que o texto diz: cada um dos seus príncipes servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade. Aleluia! Você entendeu? A minha vida servirá de refúgio contra o vento e contra a tempestade.
a sua vida servirá de refúgio contra o vento e contra a tempestade. Quando você se enche de Deus, quando você se enche de Cristo, quando você se enche da graça de Deus, a sua vida se torna um refúgio, e as pessoas cansadas e caídas, quando chegam perto de você, querem ficar perto de você, porque sentem aquele que está em você e é refúgio ao vento e à tempestade. É por isso que a razão das igrejas não produzirem mais avivamento não tem a ver com marketing, não tem a ver com divulgação, não tem a ver com templos suntuosos, tem a ver com a nossa vida. Se a minha vida estiver vazia de Deus, as pessoas não vão querer sentar aqui para me ouvir, porque elas não vieram aqui ouvir um homem trazendo teorias a respeito de assuntos transcendentais. Elas querem ouvir a mensagem de Deus, elas querem sentir a fragrância de Deus, e isso só é possível quando a minha vida está em Deus. E o que acontece é que na hora da dor, os teus familiares correm para você, que na hora do problema, eles vão a você, que quando chega uma luta, eles dizem: ora por mim, me leva para a igreja. Por quê? Porque você é príncipe e você será refúgio contra a tempestade e contra o vento. Quando eu estou em Cristo, a minha vida vira refúgio. Ou você nunca percebeu que uma pessoa cheia de graça atrai gente para estar perto dela? Ou você pensa que alguém quer ficar perto de alguém seco, vazio, religioso, sem vida, sem alegria? Irmãos, pelo amor de Deus, para onde vocês esperam que o mundo perdido corra? Para a Disneylândia? Para onde vocês esperam que o mundo queira encontrar Deus? Aonde? Alguém está vendo aqui, por favor? Onde é que o mundo espera ver Deus? Onde é que o mundo espera ver Cristo? Se não nas minhas atitudes, se não no meu comportamento, se não nos meus frutos. Eu saí um dia desse e tinha uma senhora ali na calçada e ela estava aflita. E eu cheguei perto dela e não disse nada. E eu disse assim: deixa-me lhe dar um abraço. E eu dei um abraço nela, uma velhinha. Ela não é crente, por sinal, bem religiosa. E eu abracei ela. Quando eu abracei ela, ela ficou se pisando. E ela disse: pastor, eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu estou toda arrepiada. Eu estou toda arrepiada. Eu estou sentindo um arrepio dentro de mim. O que é isso, pastor? Eu disse: minha filha, é a presença de Deus. Ela está, meu irmão, em você. Deixa eu dizer uma coisa que talvez nunca ninguém disse. Quando você entra dentro da sua casa e ninguém lá é crente, quem está entrando lá é o reino de Deus. Quando você entra na sua família e ninguém lá é crente, quem está entrando lá é o reino de Deus. Se prepare, vão bater em tua porta gente angustiada, gente deprimida, que não vai encontrar nos psicotrópicos solução para o seu problema, mas num abraço seu, num aperto de mão seu, numa oração sua, ela vai encontrar refúgio contra o vento e contra a tempestade. Aleluia, aleluia. Está entendendo por que é que o diabo tem tanta raiva de você? Está entendendo por que é que o diabo quer tanto te derrubar? Está entendendo? E o texto vai mais: você será como torrentes de água em lugares secos. Aí você me diz: isso é bíblico? É. Jesus subiu para a festa dos tabernáculos e todos procuravam vê-lo. E ele começou a pregar. E ele dizia: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e eu vos darei água viva. E aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der, vai se fazer dentro dele uma cachoeira que jorra para a vida eterna. Quando você crê no Evangelho, torrentes de águas correm dentro de você. A minha pergunta é: você tem dentro de você um lago de charco e de lodo, ou você tem dentro de você uma torrente de rios e de águas?
O que você tem dentro de você é um lago parado e minguante, ou o que tem dentro de você é rio? Porque quando eu conheço Jesus, dentro de mim corre um rio. E a Bíblia diz que esse rio é de água viva, não é de água morta. Água viva é água que vibra. Água viva é água de alegria. Água viva é água de felicidade. Água viva é água de gente que, apesar de lutas e de um mundo mau, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem prazer em Deus. E o mundo olha para ela e diz: como é que ela pode ser tão feliz? É porque tem dentro dela uma coisa correndo, que nem Satanás, nem o inferno, nem os demônios podem segurar e impedir de correr, porque não tem muralha, nem obstáculo, nem barricada que impeça a água viva correr dentro de você. Aí ele diz: olha, você será como torrentes de águas em lugares secos. Você vai chegar em lugares secos. E sabe o que é que você será? Você será um rio São Francisco no meio de Cajazeiras. Você vai ser um Solimões lá no teu trabalho. E quando as pessoas chegar perto de você, elas vão alimentar a alma, e as sedes que elas têm vão ser amenizadas pela sua presença naquele lugar. Todos vão aos rios buscar águas. Se lava roupa nos rios. As águas dos rios nunca são as mesmas. Os rios abastecem as grandes hidrelétricas, porque onde tem rio, tem vida. Ou seja, por mais seco que seja um lugar, ainda que demore, mas vai haver vida. A terra pode ser improdutiva, mas onde você chegar vai florescer, porque o rio de Deus vai correr. Ele vai mais na frente e diz o seguinte: você será como torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Que coisa maravilhosa. Diga: eu serei como a sombra. Foi fraco, diga: como a sombra de uma grande rocha. Alguém sabe que existe uma rocha nas Escrituras? E a Bíblia diz que eu serei como a sombra da rocha. Olhe para o seu irmão e diga: você é a sombra da rocha. Fala para ele: você é a sombra da rocha. Ei, fala para ele: e aí, sombra da rocha? E aí, sombra da rocha? A rocha é Jesus Cristo, mas eu estou na sombra da rocha. O mundo está escaldante, a quintura está grande, e eu diria que Cajazeiras tem 3 climas: quintura, mormaço e calor. Mas aqui dentro da igreja a gente entra, chega atribulado, triste. Aí de repente o irmão diz aleluia. Aí o outro diz glória a Deus. Aí o outro diz Jesus é bom. Aí o outro grita de lá, o outro bate palma de lá. Aí a pessoa que vem diz: quando eu entrei aqui, eu senti paz. Quando eu entrei aqui, eu senti tranquilidade. Eu entrei cansado e estou revigorado. Eu entrei triste e estou alegre. Aí você diz: o que é isso? É porque aqui está o povo que habita na sombra da rocha. Aí você chega perto dele, a presença de Deus nele passa para você. Aí você diz: que coisa boa, eu me amarro nisso. Então vem para cá, porque nós estamos na sombra da rocha. E esse povo é a sombra da rocha. Você é a sombra da rocha. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos podem exaltar a Deus por isso? Aplauda Ele essa noite. Quando eu sou príncipe de Deus,
a minha vida se torna refúgio. As pessoas querem vir para perto de mim. Meu irmão, olhe para cá. Se você se encher de Deus, crente da Canaã, de Cajazeiras, o povo de Cajazeiras vai correr para cá. Se vocês buscarem a Deus, gente da sociedade que o médico não tratou, que o psicólogo não tratou, que a religião não tratou, vai vir para esta igreja. Porque os príncipes de Deus e as princesas de Deus serão refúgio no mundo de ogros. A segunda coisa que o texto diz é que, quando eu sou príncipe de Deus, eu viverei em uma dimensão mais elevada do que a do mundo. Porque o texto diz que os meus olhos não vão se ofuscar, que os meus ouvidos estarão mais atentos, que o meu coração não temerá, e que até os gagos vão falar melhor. Aleluia! Você sabe o que é que isso significa? Que quando você vem para o reino de Deus, os seus olhos começam a ver. Aí você começa a olhar para aquilo que você fazia antes. E os seus olhos dizem: como é que eu fazia isso? Que coisa errada. Eu me amarro em Jesus, irmãos, Ele é tremendo. Aí você olha e diz: eu não acredito que eu fazia isso. Você lembra daquele filme Wolf? Que um sujeito, ele recebia lá e ele ia se transformando em lobo. E um dos primeiros, isso é antigo esse filme. E esse é do meu tempo, não é do tempo de vocês. E ele não virava lobo de uma vez. Mas uma das primeiras coisas que aconteciam a ele é que a visão dele começava a crescer. Ele ouvia as pessoas falando dele a quilômetros, fuxicando dele, e ele dizendo: eu estou ouvindo. O que é que está acontecendo comigo? Eu estou ouvindo. Eu estou vendo mais. Aí o gago, o que não sabia falar, Moisés que diga, começa a falar. Começa a enfrentar Faraó. O que era medroso, começa a se encher de coragem. E alguém diz: o que é isso? É porque quem de fato recebe o reino de Deus, os olhos vão começar a ver mais do que os homens naturais. Os ouvidos vão ouvir mais do que os homens carnais. O coração se encherá de força, mais do que toda alta ajuda possa dar. Você tem mais. E até quem tinha medo de falar, tinha vergonha de falar em público, agora se torna pregador. Eu lembro que quando eu não era evangélico ainda, tinha um pregador que foi do Comando Vermelho, chamado Roberto. E ele estava pregando na minha cidade, no Baixio. E eu fui ver ele pregar, e ele é daqueles pregadores que pregava muito doido, sabe? Pregava, irmãozinho, de repente Jesus chegou, e Jesus correu, e a mulher gritou. E aí eu dizia: rapaz, e eu achando graça lá fora. Eu disse: eu posso até ser crente um dia, mas igual esse doido aí, eu nunca vou ser. Esses crentes que ficam dando glória a Deus alto, eu nunca vou fazer. Eu era gago. Aí agora eu entro na igreja e eu sou o primeiro a puxar a zoada. Eu sou o primeiro a gritar. Aquele que era tímido, agora perde a timidez. Chega no colégio e diz: eu sou de Jesus. Aquele que antes andava em caminhos escorregadios diz: agora eu não vou por aí, eu não ando mais por aí, isso aí não é bom para mim. Os ouvidos agora estão abertos, mas para as coisas de Deus. E o resultado dessa percepção é que você se torna alguém que inverte os valores para a normalidade dos valores. Deixa eu explicar isso, olhe para cá. Quando você abre os olhos, os ouvidos se abrem,
Você se torna um agente do reino. Porque você trará os valores da vida para a normalidade. Porque o texto diz que quando isso acontecer, a gente vai olhar para o louco e nunca mais o chamará de nobre. Sabe quem é os heróis da terra? Sabe quem é os heróis do homem carnal? Sabe quem é os heróis do homem moderno? Os doidos. Os malucos. Os participantes do Big Brother é o herói. A Débora Seco, a Letícia Spiller é um modelo de moda e de conduta. Mas quando você começa a ver, a enxergar, você vai olhar para os loucos e nunca mais você vai chamá-los de nobre. Você vai olhar para o louco e vai dizer, é doido. Você vai olhar para aquilo que é pecado e vai dizer, é pecado. Você vai olhar para o que é errado e vai dizer, é errado. Você vai dizer que é contrário a Deus, o que é contrário a Deus. Você vai aplaudir o que Deus aplaude. Você vai desejar o que Deus deseja. Ou vocês não perceberam que o que é errado virou certo e o que é certo virou errado? E eu não sei se vocês já perceberam, gente, deixa eu correr para terminar, que a gente tem vergonha de ser certo. A pressão do mal é tão grande que a gente tem vergonha de ser certo. A moça chega no colégio, aí as amigas estão conversando. Eu fiquei com ele. Aí a outra diz, eu também fiquei. E a outra diz, eu fiquei com 5. E o cara diz, eu peguei 5. Pegou não, te pegaram, doido. Tu é que ficou. E eu já fiz sexo, a moça diz. Eu também. E tu? Aí a virgem fica com vergonha de dizer, não! Você bebe? Bebo. O quê? Colonial, Dreia 51, uísque, cerveja. Aí olha para o outro, e você bebe? Ele... Aí ele diz, sabe o que é? Não é porque não posso não, é porque eu tenho um problema gastrítico. Já negou Jesus, amigo. Acabou de negá-lo. Acabou de negar Jesus na cara. Por quê? Porque a gente tem vergonha de ser correto. A Bárbara estudava, formou-se em administração, estava fazendo engenharia ambiental. Aí o professor dela da faculdade entrou, o professor dos nossos filhos, dos nossos colégios, das nossas universidades. E o professor disse, gente, eu estou feliz hoje. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O amor é lindo. Façam sexo à vontade. Não tem problema. Façam sexo. Vão para os motéis e façam muito sexo. Aí a Bárbara levantou-se e disse, você tem filha? Ele disse, tenho 2. Uma de 10 e outra de 14. Você dá esse conselho para sua filha? Você manda sua filha ir para dentro do colégio? Ou para dentro do motel? Você manda sua filha transar? Você manda sua filha sair por aí transando de qualquer jeito, irresponsavelmente? Aí ele foi ficando vermelho, azul, amarelo, e começou a confusão dentro da sala. E ela disse, é por isso que o Brasil não vai para frente, por isso que o mundo não vai para frente, porque os formadores de opinião são loucos. E os doidos, o mundo diz, é nobre. O feio, o mundo diz, é bonito. O ruim, o mundo diz, é bom. Mas Deus vai levantar uma igreja e um povo que vai olhar e vai dizer, o que é ruim, o que é pecado, é pecado. Ou você tem vergonha de dizer, eu sou de Jesus Cristo, Ele me salvou, Ele me redimiu, Ele mudou a minha vida, Ele me arrancou da fossa, Ele me escreveu o meu nome no livro da vida, eu sou dele, e ao louco nunca mais chamarei de nobre. E o fraudulento?
jamais se dirá que é magnânimo. Aliás, por favor, ninguém me chame de excelência, porque não existe mais no vocabulário brasileiro a palavra ladrão. É excelência. Excelência. Oh, excelência. Mas o texto diz que esse príncipe não chamará o fraudulento jamais de magnânimo. Irmãos, os nossos heróis, os nossos paradigmas e modelos estão invertidos. A gente eleva quem não presta. Irmãos, alguém sabe aqui quem é Beethoven? Chopin. Alguém sabe alguma coisa de... Quem é mais? Bach. Sebastian Bach. Não, irmão, isso não presta não. Agora, pergunte aí quem sabe a música das Tigresas. El Chan. Pergunte aí se conhece Bilu, Bilu, Bilu. Irmãos, por favor. Vocês conhecem Ronaldinho Gaúcho? Conhece? Ele foi e entrou para a galeria de letras. Fantástico, né? Academia Brasileira de Letras, Ronaldinho Gaúcho. Não é uma piada, irmãos, um negócio desse. Aí Salomão disse: vejo escravos andando a cavalos e príncipes andando a pé. Vejo servos a cavalos e príncipes a pé. Você sabe o que é que significa isso? O que não presta vai em cima de cavalo, o que é bom vai a pé. A escravidão vai em cavalos bonitos. O que tem valor, o que tem princípios, o que é bom vai a pé. Mas um dia esta ordem vai inverter. Um dia não será o poderoso que vai ter valor, será o reto, será o santo, será o íntegro, será o verdadeiro, será o justo, será aquele que obedece ao Senhor. É esse que um dia vai ter valor. Nesse mundo, Elias estão nas cavernas e Jezabéis estão no trono. Neste mundo, Mardoqueu está sentado junto ao batente e Ramã desfila a cavalo. Neste mundo, Herodes, Anás e Caifás são aplaudidos. E Jesus Cristo é cuspido, rejeitado, abandonado, desprezado, desacreditado. Mas acredite, um dia Ele voltará e Ele mudará a ordem das coisas. E quem vai ter valor não é quem é mais bonito, não é quem tem dinheiro, não é quem é rico, não é quem é poderoso. Vai ter valor quem anda em justiça, em retidão, em integridade. É esse que será abençoado. Aplauda o Senhor essa noite. E a Bíblia diz: porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e de fazer com que o sedento venha ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar aos desvalidos, com palavras falsas, ainda quando causa dor, ou quando ainda, palavras falsas, ainda quando causa do pobre é justa. Mas escute, o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Alô?
eu estou olhando para os nobres. Alô? Pergunte para o seu irmão, você é um nobre? Pergunte para ele, você é um nobre? É uma boa pergunta. Pergunte para ele, você tem sangue azul? Aliás, azul não, né? Pergunte, você tem sangue de Jesus? Lá no mundo é nobre quem veste Armani. Lá no mundo é nobre quem veste Zump. Não existe mais não, né? Lá no mundo é nobre quem veste Fórum. As mulheres que têm a calça da Randara, andam assim. Eu andava assim quando eu era do mundo, eu ia para a festa, calça da Zoom, com um raio bem grande aqui. Para o povo ver o raio. Com a chave do carro. O carro tem que ter um paredão, porque a minha vida não tem atratividade nem conteúdo para atrair ninguém a mim. Por isso eu preciso das coisas para me garantir, porque não acredito que serei amado jamais por quem eu sou, e sim pelo que tenho. Por isso eu preciso das coisas do que se pode ter, para me firmar e atrair aqueles que estão ao meu redor. E você assim é pobre, miserável, cego e nu. Nobre não é quem tem muito do que se pode ter, é quem tem muito do que se pode ser. É alguém que não precisa das coisas para se firmar. Ele é nobre porque os conteúdos do coração dele são conteúdos do reino de Deus. Ele é nobre porque ele tem dentro dele um morador que se chama Espírito Santo de Deus. Ele é nobre porque ele está em Cristo e é nova criatura, e as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Isso é nobreza. Olha para o teu irmão, bate nele aí e diz, eu sou salvo. Vixe, gente, como vocês não têm ânimo para isso. E hoje eu estou indisposto a pregar como animador de auditório. Eu quero pregar na graça e a palavra que vai fazer efeito. Mas bata nele aí com ânimo e diga, eu sou nobre. O Espírito de Deus mora em mim, Ele habita em mim. Ei, eu sou nobre, meu passado foi apagado, eu sou nobre, eu não sou deste mundo, eu estou aqui de passagem, mas eu não sou daqui, eu sou outra raça, eu sou outro povo, eu sou outra criatura, eu sou diferente. Ou você quer trocar seu lugar com a Xuxa? Alguém aqui quer trocar o seu lugar aqui com Bill Gates? Você que gosta de ver as revistas dos famosos, aí olha para a casa do famoso e diz, isso é que é vida. Pois troca a tua vida com a dele. Vida é a tua. Conhecido no mundo espiritual, povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Eu sou nobre. Deus fez com que os nobres deste mundo fossem abatidos e os desprezados levantados. Agora deixa eu dizer uma coisa para terminar, eu estou encerrando. O nobre projeta coisas nobres. Diga comigo, o nobre projeta coisas nobres. Quais são os teus projetos? Rica. Ficar rico. Aí o nobre de Deus diz, não, ir para o céu. Qual é o teu projeto? Ter 1 milhão. Doido. Aí o nobre, meu projeto é tendo o que comer, tendo o que calçar, tendo o que vestir. Glória a Deus.
perdi tudo, vou tirar minha vida, é o fim. O nobre, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Na alegria e na tristeza, o nobre canta. Aí o texto termina e diz: e o nobre, na sua nobreza, perseverará. Olhe para cá, igreja. Você é nobre. Não desça de nível. Olhe para cá agora. Não desça de nível. Persevere na nobreza. Olha, eu vou te dar um emprego, tu vai ter tantos privilégios, mas tu não pode ficar indo para a igreja não. Aí você diz, vou ter que deixar de ir para a igreja porque o emprego vai ser melhor. Deixou a nobreza. O patrão diz, para tu receber o dinheiro dobrado, tu tem que ter uma noite de amor comigo. Depois tu pode fazer o que tu quiser. E você vai, deixou a nobreza. Homem, vai ser só 4 noites de carnaval, pula apenas 2. Deixou a nobreza. Meu irmão, a sua posição é de honra. Escute o que eu vou dizer. Qualquer demônio do inferno iria querer o seu lugar, porque eles estão perdidos e você tem vida eterna. Deixa eu terminar. Não troque Deus pelo mundo. Não troque a eternidade por 5 minutos de prazer. Persevere na sua nobreza. Persevere na sua nobreza. Escute, persevere na sua nobreza. Eu sou nobre. Diga, eu sou príncipe. Não, diga aí, eu sou príncipe. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Fique de pé agora em nome de Jesus.